Ade Soares aqui e nessa aula você vai aprender como criar artes para anúncios usando o Canva. Eu estou aqui com a versão gratuita do Canva, então não se preocupe caso você não tenha a versão Pro. Aqui tudo que eu vou ensinar é 100% gratuito. E se ao longo desse vídeo você sentir que esse conteúdo está sendo relevante para você, está te ajudando de alguma forma, eu peço que você deixe o seu like e também se inscreva aqui no canal. Então, sem enrolação, vamos iniciar o nosso tutorial completo. Eu já estou aqui com o Canva aberto, eu vou vir até essa aba aqui de redes sociais. E aqui eu vou selecionar essa opção aqui de post para o Instagram, que esse daqui vai ser o primeiro formato que a gente vai estar fazendo, que é o formato de imagem que vai aparecer ali no feed da pessoa, formato quadradinho. E depois a gente vai fazer nesse tamanho aqui de story do Instagram, que ele tem aqui 1080 de largura por 1920 de altura. Então, nesse daqui, post do Instagram, eu vou clicar aqui nessa opção, nessa lupinha aqui, nessa opção de explorar modelos. E aqui ele já vai mostrar diversos templates para a gente que a gente pode estar usando aqui. A gente pode estar pegando e fazendo pequenas mudanças. Isso daqui facilita muito para a gente. Só fique atento ao seguinte. Esses que aparecem aqui, essa coroa, esse Pro, você precisa ter uma conta Pro aqui no Canva para você conseguir usar. E aqui você pode vir até nessa aba planos e preços, você vem aqui nesse Pro, e aqui você pode conferir, você tem até um período para você estar testando gratuitamente o Canva. Então aqui ele mostra todos os benefícios aqui do Canva Pro. E você pode estar fazendo o seu teste grátis aqui por 30 dias e depois ele vai estar cobrando esse valor que ele mostra aqui para você. Mas enfim, voltando aqui, então a gente tem diversas opções aqui de template. Se você tiver a versão gratuita, você pode selecionar aqui um template que não apareça essa coroa aqui, esse Pro escrito. E aqui você pode estar usando essa barrinha de pesquisa aqui em cima para buscar por imagens aqui relacionadas ao seu nicho. Então, por exemplo, se eu estiver fazendo um anúncio para uma barbearia, eu posso pesquisar aqui em cima. E aqui ele mostra para a gente diversos templates, porém o que aconteceu aqui? Aqui ele está mostrando também imagens para stories. E nesse momento aqui eu quero apenas imagens aqui quadradas. Aqui então eu posso ver aqui se eu encontro as imagens quadradinhas. Mas eu também posso vir aqui em todos os filtros, redes sociais. E aqui eu coloco em posts para Instagram. Clico em aplicar. E agora sim está aparecendo aqui a maioria das imagens no formato quadrado. Então dessa forma a gente consegue ter bastante possibilidades aqui de templates para estar usando. Então esse daqui, por exemplo, eu posso estar clicando nele e aí eu clico nessa opção aqui de personalizar este modelo. E aqui eu posso estar ajustando, trocando essas imagens aqui. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que realiza esse serviço como barbeiro, eu posso estar pegando as imagens que eu mesmo tirei, ou então se eu estiver atendendo uma barbearia, trabalhando como gestor de tráfego, eu posso estar solicitando para o meu cliente imagens que ele mesmo tirou aqui, ou então usar essas imagens aqui. Mas o interessante seria, mas aqui nesse caso, o interessante mesmo seria eu estar usando a imagem do barbeiro aqui, dessa barbearia aqui que eu estaria fazendo o anúncio, a imagem dele aparecendo aqui. Como essa imagem aqui é só um corte mesmo, então poderia usar. Mas enfim, aqui você consegue personalizar o texto, então aqui você consegue estar alterando o texto, esse daqui também, então tudo aqui você consegue estar personalizando e aqui se eu apertar Ctrl Z, ele volta para como estava aqui o nosso projeto. Então essa daqui é uma primeira possibilidade que você tem, você pode estar vendo aqui os templates do próprio Canva e você também consegue fazer o seguinte, você consegue começar um projeto do zero. Então você pode vir aqui nessa opção de criar um design e aqui ele já mostra essa daqui, post para o Instagram, no caso aqui 1080 por 1080. E aqui nessa parte de tamanho personalizado, aqui você também consegue colocar uma largura e uma altura personalizada. Então aqui eu vou deixar 1080 por 1080, vou clicar em criar novo design. E aqui a diferença é que ele abriu para a gente um editor aqui em branco. Então aqui a gente consegue estar adicionando textos, a gente consegue também estar adicionando elementos. Então aqui, por exemplo, se eu pesquisar aqui por tesoura, aí eu venho aqui nessa parte de elementos gráficos, ele também mostra aqui diversas opções para a gente e sempre aqui aparece essas que é Pro, essas aqui que está escrito e essas aqui gratuitas também. Então aqui é só dar um clique aqui nessa tesoura, por exemplo, ela já veio parar aqui dentro do meu projeto e aí eu consigo estar aumentando, diminuindo o tamanho, rotacionando também. Então vou deixar aqui, por exemplo, ainda dentro dessa aba aqui de elementos, agora eu vou pesquisar aqui por barbearia.
e vou vir aqui nessa opção de fotos. Então aqui ele já mostra pra gente diversas imagens também. Então essa daqui, por exemplo, eu posso pegar com um clique aqui que eu dou, ela já veio parar aqui dentro do nosso projeto. E aqui eu consigo estar ajustando a posição dela. Esse fundo aqui, eu vou deixar ele na cor preta, então eu dei um clique aqui onde está o fundo branco, eu venho aqui nessa parte de cor do fundo, e aqui eu vou selecionar essa opção de adicionar nova cor, e aqui eu vou arrastar para o preto. E agora essa imagem aqui, eu vou aumentar ela um pouquinho. E aqui nessa parte de transparência, eu vou diminuir um pouco aqui a transparência. Então ela vai ser uma imagem que vai ficar aqui no fundo. E aqui, observe que ela, se eu aumentar aqui a transparência dela, vai dar para você perceber melhor. A tesoura, ela está ficando abaixo aqui da minha imagem. Eu não quero isso, eu quero que a minha imagem fique aqui no fundo. Então eu posso fazer o seguinte, eu venho aqui nessa parte de posição, camadas, e aqui eu vou arrastar a imagem para baixo aqui da tesoura. Eu também consigo fazer isso dessa forma aqui, ó. Eu clico aqui com o botão direito em cima da imagem, venho aqui em camada e eu coloco aqui enviar para trás. Pronto. Então aqui ele aplicou o mesmo efeito e aí você vê qual que faz mais sentido para você. Você pode vir nessa parte de camadas ou então clicar com o botão direito aqui e fazer como eu mostrei. E agora eu vou estar adicionando aqui um texto, então a gente vem aqui nessa aba texto aqui ao lado. E aqui ele já mostra alguns estilos de texto que a gente pode estar usando aqui no nosso projeto e você também pode clicar nessa opção aqui para inserir um título e aqui você vai estar colocando o texto aí para o seu anúncio. Aqui em cima você consegue personalizar o estilo da fonte. Então aqui, por exemplo, vou pesquisar Poppins, é o nome da fonte. Aí no caso a gente consegue estar mudando aqui a espessura da fonte também. Deixar aqui nessa bold mesmo. E aí caso você tenha dúvida do que você pode estar escrevendo no seu anúncio, você pode fazer o seguinte. Eu abri aqui a biblioteca de anúncios do Facebook Ads. Então você vem aqui no Google, pesquisa por biblioteca de anúncios. E aí esse site aqui do Facebook, e aí você vai abrir ela. E aqui a gente consegue estar pegando referências de anúncios. Então tanto ali da imagem, do texto que a pessoa está usando no anúncio dela. E ela funciona da seguinte forma. Aqui você vai filtrar por todos os anúncios, então você vai selecionar essa opção aqui. E aqui você pode fazer o seguinte, você pode pesquisar um nome direto de um perfil. Então aqui você vai colocar aqui um nome de algum perfil que você já conhece dentro do seu nicho. Ou então você vai pesquisar por uma palavra-chave específica. Então aqui, por exemplo, barbearia. Eu posso pesquisar por barbearia. Eu clico nessa opção aqui, nessa lupinha. Aqui no caso ele apareceu alguns perfis aqui do Facebook, Instagram. No caso eu vou pesquisar por essa palavra aqui. E aqui ele já mostra pra gente diversos anúncios aqui que outras pessoas estão rodando, que no caso aqui tem relação com barbearia. Então aqui apareceu alguns vídeos, vamos ver também se tem alguma imagem. Então aqui, por exemplo, apareceu essa imagem aqui. Eu vou clicar com o botão direito aqui em cima da imagem e vou vir nessa opção, abrir a imagem em uma nova guia. Ele abriu a imagem aqui. E aqui você já pode estar fazendo o seguinte, você tira um print aqui ou salva essa imagem e deixa salva aí em uma pasta no seu computador. Dessa forma você vai ter ali várias referências ali para no futuro você consultar e ter como base ali para você estar criando o seu anúncio. Então eu recomendo que você faça isso, pegue diversas imagens aí, diversos criativos aqui na biblioteca de anúncios do Facebook Ads, do Meta Ads. E aí você deixa salvo para você consultar toda vez que você estiver ali com dúvida do que colocar no seu anúncio, entendeu? Você não vai copiar o que a pessoa está usando, você vai usar como base para você saber o que já funciona. Dessa forma você não vai ficar perdido ali na hora de estar criando o seu anúncio. E agora eu vou pesquisar aqui, por exemplo, Pet Shop. Aqui também ele mostra diversos anúncios aqui relacionados a Pet Shop. E eu poderia usar também aqui o Canva. Essa nossa biblioteca aqui de modelos, eu venho aqui, coloco Pet Shop, Enter, e aqui ele já mostra também diversas possibilidades para a gente. Esse daqui, por exemplo, ele é Pro, só que a gente pode estar usando aqui a referência do texto que a pessoa usou. Então aqui nesse caso, acabou a ração, ligue e peça já. Então a gente poderia estar
salvando aqui também, tirando o print dessa imagem para a gente ter ali na nossa biblioteca de referências de anúncios. Esse daqui, por exemplo, ó, aqui é o formato de Stories, né? Ele aqui tem uma altura maior, porém a gente poderia estar usando também, que aqui no caso não tem nenhum elemento Pro, não está aparecendo essa coroa aqui igual nos outros, entendeu? Então aqui também seria uma possibilidade. Então você vai estar usando essa biblioteca de modelos aqui do Canva e também do Facebook Ads, do Meta Ads, para estar buscando por referências para você criar o seu anúncio. Então voltando aqui, vou pesquisar aqui agora por pizza. Aí aqui ele também mostra diversas imagens para a gente consegue vir aqui em todos os filtros, redes sociais, post para Instagram, aplicar. Aqui a mesma coisa, ela é uma imagem que tem recursos Pro, porém a gente pode usar como referência esse texto aqui, ó, bora de pizza hoje, peça pelo delivery. Então a gente pode estar fazendo uma imagem nesse estilo aqui, porém usando os elementos gratuitos do próprio Canva, vindo aqui nessa opção de criar um design. E aqui você pode pesquisar também, por exemplo, faça um pedido. Não precisa ser uma palavra específica, você pode colocar aqui uma frase curtinha aqui. Então aqui, por exemplo, faça um pedido. E aqui ele mostrou, ó, mostrou esse daqui da pizzaria. Só que aqui, claro, ele vai mostrar diversas coisas relacionadas à pessoa fazer um pedido. Então apareceu aqui o de pizzaria, apareceu esse daqui do pastel, apareceu esse daqui de restaurante italiano, mas enfim, você pode pegar ali possíveis textos que as pessoas vão usar nos anúncios ali dentro do seu nicho. Então, por exemplo, agende um atendimento. E olha só a quantidade também de anúncios que ele mostra pra gente que as pessoas usam aqui essa chamada de agende um atendimento. E aí você vai estar vendo se tem algo relacionado ao seu nicho, ou então talvez você vê uma coisa que não tem uma relação assim com o seu nicho, mas que você pode estar pegando como referência aquele modelo de anúncio que a pessoa fez. Eu vou pesquisar aqui agora por contabilidade, e aqui eu posso estar usando algum modelo também. Então, por exemplo, esse daqui, MEI, precisa de contabilidade. Então, personalizar esse modelo. E vamos supor que eu esteja fazendo esse anúncio aqui para um cliente. Então, no caso aqui, essa imagem dessa mulher, eu vou estar tirando ela e vou estar pegando a imagem, adicionando a imagem aqui do meu cliente. Então, vou fazer o seguinte. Então, aqui eu vou dar 2 cliques aqui nessa imagem. E aí essa imagem, ela está aqui no fundo. Então, eu posso estar apertando a tecla Delete e ela apagou. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou usar um site aqui de bancos de imagens gratuitos, imagens sem direitos autorais. Então tem esse aqui que é o pixels.com, também tem esse outro, unsplash.com. Então aqui eu vou estar pegando uma imagem sem direito autoral, só que no caso você vai estar colocando aí a sua imagem ou então a imagem do seu cliente. E aqui eu vou estar fazendo a pesquisa, então vou pesquisar aqui por businessman. E aí caso eu recomendo que você faça a pesquisa em inglês aqui, então caso você não saiba, você pode estar usando o Google Tradutor, e aí você digita aqui o texto em português, e aqui o texto que ele gerar para você em inglês, você vai estar fazendo a pesquisa aqui. Eu vou pegar essa imagem aqui, então vou clicar aqui nessa opção de baixe grátis, e aqui eu posso voltar aqui no Canva, eu venho aqui nessa opção de upload, e aqui eu posso estar pegando a imagem que eu acabei de baixar, e arrastar aqui para essa parte de upload, ou então você pode clicar aqui nessa opção de fazer upload de arquivo, e aí você vai selecionar a pasta onde o seu arquivo está. E aí você vai abrir a pasta onde o seu arquivo está e vai selecionar o arquivo certinho. No caso aqui eu já subi essa imagem, então eu posso estar colocando a imagem aqui. Porém eu quero fazer o seguinte, eu quero tirar o fundo aqui, remover o fundo dessa imagem. Aqui no próprio Canva a gente tem a possibilidade de fazer isso, porém é um recurso Pro do Canva, então na conta gratuita a gente não consegue fazer. Então, para isso, eu vou estar usando esse site aqui, que é o photoroom.com. Aí aqui nessa opção de editor de fotos, ele tem essa opção aqui de remover fundo. E aqui a gente pode estar pegando a nossa imagem. Então, vou pegar aqui a imagem que eu baixei, vou arrastar para cá. Então, olha só a qualidade que ficou aqui desse recorte, muito bom. Claro, essa imagem aqui, ela ajudou, porque é uma imagem que não tem muitos detalhes no fundo. Então, se for uma imagem que tem muito detalhe, pode ser que não fique tão boa qualidade, mas aí você vê. Então, se você for tirar uma foto para estar usando no seu anúncio, tira uma foto onde ali no fundo não tenha muitos detalhes, entendeu? Na parede ali, com um fundo sem muitos detalhes, uma cor sólida. E mesma coisa, se seu cliente for tirar alguma foto para o anúncio, você
recomenda isso para ele. Então aqui no caso eu vou clicar nessa opção de baixar. E aqui tem essa opção que é em alta resolução, porém a gente precisaria ter uma conta Pro aqui no Photoroom. Porém a gente pode selecionar essa opção aqui de resolução padrão, que ele fica também aqui num tamanho bom. Aí voltando aqui no Canva, nessa parte de upload, eu vou pegar essa imagem que eu baixei aqui, a imagem sem fundo. Vou apagar essa que está aqui dentro. Vou pegar essa imagem. E aqui eu posso estar fazendo isso daqui, aumentando a imagem, deixando ela aqui. E eu posso inverter a minha imagem também, então como ele está olhando aqui para a esquerda, eu venho aqui nessa opção inverter, inverter horizontalmente, e aqui ficou dessa forma. Aí eu posso vir aqui em posição, e eu coloco a minha imagem aqui para baixo, dessa forma aqui. Aí aqui eu posso colocar isso um pouquinho mais para a direita, para não ficar aqui em cima dele. Então eu seleciono, eu venho selecionando aqui de fora, dessa forma. E aqui eu vou clicar com a setinha aqui do teclado para a direita. No caso ele selecionou a imagem dele também, mas eu já vou ajustar. Então eu pego a imagem dele aqui, coloco para o lado, dessa forma aqui. E aí eu poderia estar ajustando esse texto aqui, aqui nessa parte do arroba. Então vamos supor aqui que seja AD Contabilidade. Então posso estar ajustando, deixando um pouco mais para cá. Aqui o texto ele está centralizado dentro dessa parte aqui, essa parte do alinhamento. Então vou dar um clique aqui. Ele alinhou para a esquerda, olha só, tem diversas opções. Vou deixar alinhado à esquerda. E aqui nessa linha de referência que ele vai mostrar aqui para a gente, vou deixar bem nessa parte aqui. Aqui tem esse efeito de degradê, só que eu vou estar apagando, então com ele selecionado, eu aperto a tecla Delete. E aqui eu posso estar colocando alguma imagem aqui no fundo, então eu venho aqui elementos, pesquisar aqui por escritório, fotos, e aqui eu vou ver alguma imagem que combine. Então essa daqui, por exemplo, vou ver se fica interessante. Vou aumentar aqui o tamanho. E aqui em posição, eu vou colocar ela aqui abaixo da imagem aqui dele. E eu vou posicionar aqui um pouco para cá, dessa forma aqui. E aqui em transparência, eu vou deixar aqui bem baixo. Vou aumentar aqui também o tamanho dela. Vou aumentar a transparência dela só para a gente ver aqui na edição. Dessa forma aqui. Agora eu abaixo aqui a transparência dela. Eu também posso fazer o seguinte, eu venho aqui em editar foto, aqui nessa parte de efeitos eu venho em desfoque, e aqui por padrão vai vir nessa pincelada, a gente vem aqui em imagem inteira, e a gente pode estar deixando um pouco assim, com desfoque, editar foto, pronto. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar novamente esses elementos aqui, colocar aqui mais para cima. E aqui eu vou estar adicionando uma chamada para ação. No caso aqui, clique em Saiba Mais, que aqui está escrito MEI. Então quem é MEI vai se identificar aqui com o meu anúncio. E aí a pessoa vai ver aqui, precisa de contabilidade? Aí se ela estiver precisando, ela meio que vai responder, sim, estou precisando. E aqui então vai ter uma chamada para a pessoa fazer, que no caso vai ser um clique em Saiba Mais. Aí ao clicar em Saiba Mais, a pessoa poderia ser direcionada para um site, para uma landing page, ou então para um aplicativo de mensagens, por exemplo, no direct do Instagram, ou então para o WhatsApp. Então aqui eu vou vir nessa aba de elementos, formas, ver tudo, e eu vou pegar esse daqui. E aqui ele já dá a opção para a gente escrever um texto aqui dentro. Então vou dar 2 cliques aqui e vou colocar clique em Saiba Mais. E aqui é interessante que você siga um padrão das fontes que você está usando. Então aqui, essa Public Sans aqui eu poderia mudar também. Então tem diversas fontes aqui. Porém aqui nesse caso eu vou manter a mesma fonte. Então eu venho aqui, vou pesquisar Public Sans. Essa daqui. Pronto, e aqui eu posso estar aumentando o tamanho aqui, ajustando, e aqui eu vou estar mudando a cor, então eu vou colocar essa daqui. Essa imagem dele aqui, eu vou vir em editar foto, ajustar, e aqui em temperatura, vou diminuir aqui um pouco a temperatura, aqui o brilho, posso estar ajustando também, contraste. Então aqui você vai ajustando.
Pronto, dessa forma assim eu acho que tá bom. Que eu vou diminuir um pouquinho. Vou deixar aqui num 18. E aqui eu vou diminuir também. Pronto. Dessa forma aqui. Esse texto aqui desse arroba, eu vou mudar também. Colocar essa mesma fonte para seguir um padrão aqui e vou diminuir o tamanho. Deixar aqui 16, que isso aqui não precisa chamar muita atenção. Então ficou dessa forma aqui. Aqui eu posso estar colocando o nome, anúncio, feed, contabilidade. E aqui, para baixar a imagem, é muito simples, a gente vem aqui nessa opção de compartilhar, baixar. Aqui você deixa em PNG mesmo, que ele vai manter uma boa qualidade, e você vai clicar aqui em baixar. Esse daqui foi o resultado final, e agora a gente pode estar ajustando essa imagem aqui para o formato de Stories. Então a gente volta aqui na página inicial aqui do Canva, criar um design, tamanho personalizado, e aqui para o Stories a gente vai usar esse tamanho aqui. A largura vai ser 1080 e a altura 1920. Criar novo design. Então, no caso aqui, eu estou começando um design do zero. Porém, eu poderia vir aqui nessa parte aqui dos modelos, todos os filtros, redes sociais, stories do Instagram e aplicar. E aqui ele já vai mostrar diversas imagens aqui também no formato de stories. Então, aqui a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou vir aqui e vou pegar a mesma cor de fundo aqui que eu tinha pegado, então eu vim nessa parte aqui, posição, seleciono aqui, vou copiar aqui o código da cor, dei um Ctrl C, aí eu clico aqui nessa parte da cor de fundo e colo a cor, pronto. E agora eu vou pegar a imagem dele aqui, então com a imagem selecionada, eu aperto o Ctrl C, vou colocar aqui e vou deixar posicionado mais ou menos aqui. E agora eu vou copiar esses textos aqui, então eu seleciono dessa forma, porém observe o seguinte, conforme eu estou selecionando, ele selecionou a imagem dele também. Então eu não quero isso. Com a tecla Shift pressionada, eu clico na imagem dele, pronto, dessa forma aqui, ficou apenas o texto selecionado. Eu venho aqui e clico para agrupar, e agora eu vou copiar. Colo aqui nessa parte, e aqui eu vou ajustando. Essa imagem dele aqui eu vou até aumentar, e vou deixar aqui. Você tem que posicionar de uma forma que fique boa a leitura. Então, aqui está com contraste. Então, aqui está bom. Vou desagrupar aqui. Isso aqui eu vou deixar um pouco mais para cá. Essa imagem, vou ver se fica interessante eu deixar um pouco mais para a esquerda aqui. Pronto. Aqui nessa parte de cima você não coloca muita coisa nesse posicionamento de stories, porque aqui vai aparecer ali no anúncio, né, o arroba da pessoa, a fotinha dela aqui. Então, nesse caso, está bom. Agora eu vou adicionar aquela imagem do escritório aqui no fundo também. Então, eu vou copiar aqui a imagem. Então, vou apertar Ctrl C. Colar aqui e vou aumentar o tamanho. Só que eu tenho que vir aqui em posição, colocar ela aqui atrás da imagem dele. E aqui eu vou aumentar um pouco, dessa forma. E agora eu vou estar baixando essa imagem, só que antes eu vou colocar aqui o nome, vou copiar esse nome que eu tinha colocado e só vou alterar aqui feed para story. E aqui eu vou clicar em compartilhar, baixar e nessa opção aqui de baixar. Então aqui já temos as nossas imagens no tamanho aqui de feed, uma imagem quadrada com 1080 de altura e 1080 de largura. E essa imagem aqui para Story, que aqui no caso ela tem 1080 de largura por 1920 de altura. E aqui na hora de subir o nosso anúncio, aqui nessa parte de posicionamentos, vou mudar aqui para posicionamentos manuais. E aqui eu vou deixar essas opções aqui, feed do Instagram, explorar do Instagram, essa aqui de Stories, vou deixar marcada. Então eu deixei essas três, feed do Instagram, explorar do Instagram e também o Stories. E aí eu vou vir aqui nessa parte de avançar, desativar essa opção, e aqui em mídia eu vou clicar em adicionar mídia, adicionar imagem, e aqui eu vou carregar a imagem do feed. Selecionei aqui a imagem na minha pasta, vou clicar em avançar, e aqui nessa parte de stories eu vou clicar aqui em substituir, e aí eu vou selecionar aquela imagem que eu baixei no formato ideal já para stories.
Pronto, subi a imagem aqui, vou clicar em avançar. E agora ficou certinho. A imagem para feed vai ser essa quadrada aqui. E a imagem para stories, essa imagem aqui que tem uma altura maior. Vou clicar aqui em concluir. E aqui agora bastaria eu estar publicando o meu anúncio. Aqui eu mostrei de uma maneira bem rápida essa parte da configuração do nosso anúncio. Essa parte aqui de adicionar as imagens. Porém, tem uma aula completa aqui no canal onde eu ensino passo a passo de como você pode estar subindo um anúncio do zero aqui dentro do Meta Ads, do Facebook Ads. Então é só clicar nesse vídeo que está aparecendo para você agora e assistir.